Vitor, pode passar seu link e responder a Mariana Toro, por favor. Tá, ok. Então, Mariana, essa questão dos temas geradores, né, o design, realmente, eu concordo que o design ele tem a possibilidade de fazer com que os alunos reflitam sobre o contexto, né? Então, o que você falou sobre o Fontoura, ele é um professor já falecido, mas ele traz muito essa ideia do design de utilizar a materialidade, né, de utilizar o desenho, especificamente, a maquete. Ele trazia, eu lembro uma apresentação que eu vi sobre ele utilizava pequenos objetos, então, por exemplo, para que os alunos eles criassem, contextualizassem seus desejos, seus projetos. Então, ele colecionava pregador de roupa, e ele levava isso para os seus alunos, e naquelas aulas, com o objeto, ou seja, como propiciador de uma conversa, ele ia desenvolvendo esse projeto mesmo, esse projeto de futuro, né? Ou seja, o designer, ele no meu ponto de vista, o design, ele está muito relacionado com o nosso cotidiano, ou seja, quando a gente escova o dente, a maneira com que a gente escova o dente, você escova de um lado, mais do outro, tá muito relacionado com essa materialidade, como a gente lida com a materialidade, como a gente... Por exemplo, eu vou dar uma brincadeira aqui. Quando eu era criança, eu tinha o pé torto, eu não entendia o porquê que eu andava igual o Charlie Chaplin. E com o passar dos anos, percebendo como essas palmilhas que eu usava na infância foram modificando. Então, ou seja, como a gente lida com esses objetos, como a gente escova o dente também, é um simples ato de escovar o dente, a gente vai aprendendo. A gente tinha que ficava lá para cima, para baixo, para a direita, para a esquerda. Hoje a gente já faz pensando em outra coisa, se torna automático, né? Então, realmente, a materialidade está presente. Então, nesse sentido, a gente pode realmente se apropriar disso e levar o design para espaço, levar essa consciência no meio do design, essa consciência da nossa relação com os objetos. Não sei se... Ok, obrigada, Vitor. Respondeu a questão, Mariana? Sim, acho que sim. Eu acho que não era nenhuma pergunta especificamente, né, mas uma reflexão aí para a gente trocar ideias e tal. Obrigada, Victor. Dando continuidade, então, ao eixo 1 aqui da nossa sala, segundo dia, sala 8. Eu vou convidar a Camila Andrade dos Santos, ela está aqui conosco. Olá, boa tarde. Oi, como eu falei no início... Né, que a Camila tem outra, sim. Sim, Ádila, você também é do Instituto Federal de Ciência e Tecnologia do Maranhão, é isso? Isso, somos colegas de departamento. Vocês são professoras de design no Instituto Federal? De design, de design. Sim, Okay. dos cursos de comunicação visual e design de imóveis. Obrigada, porque a gente tem uma colinha para eu apresentar, né? O Vitor Hugo, ele é integrante do LADA, Laboratório de Design, Antropologia e Deseducalab, Laboratório de Design e Educação, aí da UERJ do Rio de Janeiro, e a Adila e a Camila, então, são do Instituto Federal de Ciência e Tecnologia do Maranhão. Sejam bem-vindos aí, boa apresentação. Você tem 10 minutos, são 2h37. Quando faltarem 2 minutos, eu te aviso, tá ok? E daí a gente abre para o debate. Certo. Estou compartilhando aqui. Vocês veem a apresentação? Me escutam bem? Sim, perfeito. Certo. O nosso trabalho se intitula Ensino Técnico e a Prática do Design por Meio da Extensão, uma experiência na Reserva Extrativista Quilombo Frechal, Maranhão, Brasil, cujos autores são a Camila Andrade, né, eu, a Adila Marvão, o Rogério Funo, também está como ouvinte aqui. Então, eu vou iniciar a apresentação falando um pouco sobre a Resex, dar essa contextualização e depois falar um pouco sobre o trabalho
enfim, quais as contribuições para o ensino técnico e a prática do design por meio desse projeto de extensão. A Reserva Extrativista Quilombo Feixal, ela é uma unidade de conservação administrada pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, SMBio. Então, essa RESEX, ela foi criada em 92, com uma área de aproximadamente um pouco mais de 9 mil hectares, no município de Mirinzal, na Baixada Maranhense, né? E ela abriga 3 comunidades, que se chamam Deserto, Rumo e Frechal. Essas comunidades, elas têm, em média, 350 famílias, né? Cujo modo de vida são caracterizadas pelo extrativismo vegetal, a agricultura familiar e a pesca artesanal. Então, além da RESEX, né, ela ser caracterizada como povos extrativistas tradicionais, elas também são certificadas pela Fundação Cultural Palmares como remanescente de quilombo. Então, foi uma grande responsabilidade trabalhar nesses territórios, por conta da ação do design ser mais cautelosa e respeitosa, né, por ser muitos valores, né, a serem comunicados e a serem respeitados, por serem RESEX e quilombo, né. Bom, durante o ano de 2018, o SMBio teve como foco principal, né, a capacitação do Conselho Deliberativo e fortalecimento da organização comunitária, né, do associativismo, além do aprimoramento das práticas produtivas na RESEX, visando principalmente, né, a transição agroecológica e as boas práticas para o beneficiamento de alguns produtos provenientes da sociobiodiversidade. Então, esse trabalho, ele contou com apoio também do CNPT, né, que é Centro Nacional de Pesquisa e Conservação da Sociobiodiversidade, junto com a SMBio, e também com a parceria de um curso técnico de cozinha do Instituto Federal do Maranhão, mas em outro campus, né, no campus Maracanã. Então, eles planejaram, né, que a RESEX buscasse o acesso a mercados específicos, a um nicho, né, de mercado, de produtos artesanais, orgânicos e com responsabilidades socioambientais, que são os valores da RESEX. Né. Então, durante esse primeiro trabalho, eles verificaram, né, durante as reuniões com as comunidades, e para a consolidação dessas associações e dos produtos da RESEX no mercado, né, era necessário um trabalho para construir uma identidade visual, né, da unidade. Então, nesse sentido, aproveitando a aproximação que já foi realizada anteriormente pelo SMBio com o IFMA, que houve esse diálogo, né, com o curso de comunicação visual, só que dessa vez do campus Monte Castelo, que é o nosso, onde eu e a Camila somos professoras, né, por meio do qual se estabeleceu uma parceria para desenvolver essa proposta de um projeto de extensão. Para quem não sabe, o projeto de extensão é um projeto no qual os conhecimentos, eu posso dizer assim, né, os conhecimentos acadêmicos, eles saem dos muros da academia, né, e eles alcançam a comunidade, né, quando aplica esses conhecimentos em benefício da população. Então, esse projeto envolveu professores do curso de comunicação visual, alunos estudantes do curso de comunicação visual, que é um curso de nível médio técnico, né, do IFMA. São estudantes numa faixa etária de 15 a 18 anos, assim, e é um curso que é concomitante ao ensino médio, né, e um analista ambiental desse SMBio, o Rogério, que está aqui como ouvinte. Então, foi um projeto interinstitucional, né, e uma equipe multidisciplinar, né, que oportunizou para nós, né, e também para os estudantes do curso experienciar essa multidisciplinaridade, né. Então, eles experienciaram logo desde novinhos, tiveram, assim, diversos aprendizados, até para a sua futura atuação projetual e profissional, assim. A equipe, né, foi bem grande, contaram com designers, arquitetos, analistas, pessoal desse SMBio, de outros campos, enfim. Esse projeto, além dos resultados que eu vou mostrar adiante, o que ele teve de relevante também foi a formação educacional dos estudantes de nível técnico, né, mas a forma como ele foi conduzido, né. Então, deixa eu ver aqui. Com o envolvimento de todos, né, no processo, então o projeto ele se desenvolveu por meio de uma metodologia de cocriação, de colaboração, né,
um diálogo horizontal entre todos, né? Principalmente respeitando as especificidades da comunidade e possibilitando o aprendizado mútuo, né? E oportunizando para todos nós, né, experiências, vivências e principalmente trocas sociais. Então, nós fizemos trabalho de campo e nos inserimos na comunidade para coleta de dados, né? Então, para os estudantes, então, foi muito enriquecedor no sentido de do reconhecimento do seu espaço, do seu território, né? Então, essa exploração projetual é uma nova posição do design, né? Não foi assim um trabalho de gabinete, como se fala, né? Onde a gente faz o briefing, fazemos pesquisas dissimilares, pesquisas diversas, ideação para então selecionar propostas, enfim. Foi uma metodologia diferenciada em que os beneficiários dos projetos foram autores também. Então, assim, não foi um projeto para eles, mas com eles, né? Então, teve esse deslocamento do local do design, né? Então, esse trabalho, a gente fala da primeira etapa, que a gente desenvolveu a identidade visual da Resex e com os rótulos do produto. Vou mostrar rapidamente, tá? Aqui a gente fez um registro visual de das comunidades, né? Matérias publicadas e algumas frases que a gente pegou, né, na pesquisa de campo, né, o que eles acham de mais relevante, né, algo que a gente sempre quis e que a gente sente falta da nossa marca nos nossos produtos. Fizemos a conceituação, né, nessa etapa onde a gente pegou algumas palavras-chave construindo junto com eles, né, e foi uma oportunidade também dos estudantes conhecerem, né, outras atividades produtivas de recursos naturais, né, outras manifestações culturais, os pontos de interesse dessas comunidades, né. Pegamos algumas referências do local, né, do extrativismo, um rio que é que é o rio principal lá, né, o rio Uro, onde ele cura raízes e o casarão. Esse casarão ele tinha que estar representado a pedido da comunidade, porque ele tem uma representação simbólica muito importante. O que antes era o casarão da opressão, né, da Casa Grande, hoje é um símbolo de resistência. O áudio ficou baixo, vocês estão conseguindo me ouvir agora? Tá perfeito, Adila. Ótimo, você tem obrigada. 2 minutos, tá? Aproveita. Nossa, então vamos lá. Certo. Então tem a marca, né? Então, assim, o design como mediador no processo de inserção de produtos de base comunitária no mercado, com os valores de empatia, colaboração e experimentação. Eu vou correr um pouquinho, gente. Então, assim, no que se refere aos rótulos do produto, além de cumprir os requisitos básicos segundo as normas, né, nós também procuramos produzir com materiais sustentáveis, né, e economicamente viáveis para eles, aproveitando os recursos naturais e de fácil execução pela própria comunidade. Então, a gente fez aqui as tags, né, pensando na viabilidade local da produção, né, com carinho dos cortadores que a gente deu para cada comunidade, aqui o nosso trabalho que a gente desenvolveu. Além disso, na segunda etapa, a gente também disponibilizou alguns materiais gráficos, porque além de produzir, de identificar os produtos, ter essa rastreabilidade, a própria identidade visual resultou de produtos para que também pudessem ter um retorno financeiro para eles, né? Camisas, enfim. Outra coisa interessante, né, nessa segunda etapa, foi esse stand, né, que foi feito por um componente da nossa equipe, o arquiteto, para sinalizar, né, ele fez um mobiliário urbano de uso misto, né, de escultura e sinalização, e o principal é essa possibilidade de autoconstrução, a manutenção e o uso de material de fácil acesso para a construção desse totem, né. Ele botou aqui a composição com abrigo para ônibus, né, com a identificação de cada comunidade, e esses caibros aqui de madeira, não sei se esse é o termo ideal, porque eu não sou arquiteto, mas enfim, é de fácil acesso para eles, né? Então, assim, o projeto, ele se encontra hoje na terceira etapa de execução, né? E todas as etapas que nós desenvolvemos, outras demandas da área de design vão sendo colocadas pela comunidade. Então, para finalizar, esse projeto, ele oportunizou para nós e para os estudantes, principalmente de nível médio técnico, conhecer outras vivências, outras estéticas, outras formas de saber, né? Também é uma forma do design valorizar outras formas de ser e de se organizar, né? Grupos negros, afro-indígenas, enfim,
e pensar numa educação que invisibilizou essas categorias, né? Ainda mais se tratando da nossa área de design, arquitetura, enfim. E nós também, como docentes, como professores, estamos aprendendo também, temos essa postura de aprendiz, né, para conhecer também essas outras realidades. Então é isso, obrigada. Obrigada, Dila, foi perfeito, muito bom. Alguém teria alguma questão para a Dila? Adila, desculpa, Adila. E já parabenizando aí também, é um projeto bastante transdisciplinar, né, de parcerias de várias instituições aí da sociedade, das comunidades, né. isso. Teria alguma questão para a Adila? Vocês conseguem me ouvir? Sim. Sim. Boa tarde, eu sou o Lucas. Eu faço Lucas. do Varal, que é um laboratório de design social, que tem um trabalho muito parecido com o que se apresentou. Aí eu tenho uma dúvida só sobre esse processo criativo, né? No caso, co-criativo, de como foi essa constância, assim, do contato com a comunidade. Assim, eu tenho uma dúvida primeira de, tipo, como que foi mesmo essa aproximação, e uma dúvida segunda de quanto tempo durou para chegar nesse resultado final da marca. Parabéns, é isso. Obrigada, Lucas. Vou responder logo, assim, a aproximação com a comunidade, ela partiu pelo intermédio do SMBio, né, então, assim, foi uma demanda externa chegou até nós, né, não fomos nós que foi uma demanda interna deles, eles sentiram essa necessidade e nos procurou, né. Feito isso, nós nos reunimos, organizamos, escrevemos o projeto de extensão, foi aprovado, o município ele não é tão próximo de São Luís, né? A gente precisa pegar um ferry, então precisa toda essa dinâmica. Nós fizemos esse processo, primeiro uma apresentação, né? Porque já tinha uma primeira aproximação do IFMA com a SMBio na Resex, né? O projeto que teve conosco, que é do curso de comunicação visual, veio após, né? Já essa aproximação, então eles já tinham essa facilidade, né? De inserção lá nas comunidades. E o fato também de ser mediado pelo SMBio também, essa comunicação foi muito mais facilitada, que a gente não chegou como outsiders, né, a gente já chegou com essa mediação. Então, nós fomos primeiro apresentar a proposta, conhecer melhor e conhecer as demandas, né, primeiro. Voltamos, trabalhamos entre nós, fizemos toda aquela etapa de estudar e entender a comunidade. Aquele trabalho de campo mesmo, né? Primeiro se prepara, estuda, e vai lá, e muitas vezes a gente vai desmistificar algumas visões que nós temos, aprender com eles muitas coisas. Nós fizemos uma primeira proposta para eles, e eles vamos dizer, não, eles queriam uma proposta mais afiada, né, vamos dizer assim, com o que eles estavam pensando. Então, nós fomos fazendo, através mediado pelo SMBio, dinâmicas, diálogos, para então construir aquela linha conceitual, né, e pegando referências da própria comunidade, junto com eles, por exemplo, aquelas fotos foram tiradas junto com eles, com pesquisas com eles. Então, a partir daí, a gente conseguiu já trabalhar. A gente já veio com muito material, sabe? Muito material mesmo, muito diálogo, e trabalhando. E quando a gente for apresentar, já sabendo que poderia ser modificado também, porque a gente está falando de 3 comunidades com muitas famílias, né? Então, não é um cliente, são, sabe, 30 e poucas famílias, né? Então, assim, a gente comprou 350 famílias, então, assim, foi bem desafiador, mas deu certo, eles se enxergaram ali naquele logotipo, naquela identidade visual, que tem muito de representar muito do que eles disseram, do que eles falaram, do que eles nos mostraram, do que eles nos conduziram. E quanto tempo durou? Durou alguns meses, não foi um trabalho
rápido, não foi. Essa parte da ideação do logotipo foi a mais demorada, né? Porque a gente teve esse primeiro processo, e depois ter esse outro processo. O primeiro eles não se agradaram e não se identificaram, e no segundo já teve uma identificação bem melhor, porque foi bem com eles, né? Não para eles, como eu falei. Acho que o quê? Uns 3 meses, eu acho, para poder conseguir nesse vai e vem, né? Espero ter esclarecido a tua pergunta. Respondeu, Lucas? Sim, muito obrigado. Obrigada, Ádila. Alguém teria mais alguma questão para a Ádila? Eu tenho uma pergunta. Eu vi que vocês fizeram várias coisas. Entender assim, como que vocês conseguiram recursos para fazer tudo isso? Como que foi esse processo? Então, é um projeto de extensão, né? É um projeto na universidade, nos estudos federais, eles têm esses projetos na qual eles disponibilizam orçamento, não para todos, né? No entanto, com as informações do projeto, o impacto que ia ter, né? Porque tem todo um critério de avaliação. E a gente botou no projeto o que a gente queria fazer, o que a gente queria contemplar, e foi do governo federal. A gente conseguiu um orçamento do governo federal para disponibilizar essas coisas. Agora, só um parêntese, o totem não foi executado, nós só entregamos o projeto. Então, é como eu estou dizendo, quando eu falei anteriormente, cada etapa desse projeto está na terceira etapa, eu falei um pouco da primeira e da segunda. Cada etapa a gente fica diagnosticando, na verdade, ou eles nos passam a demanda que eles têm no campo do design, e a gente vai tentando, por meio de projetos, conseguir, né? Pelo projeto de extensão, com ajuda de custo do governo federal. Obrigada, Ádila. Respondeu, Vitor? Sim, respondeu sim. É bem diferente aqui na UERJ, viu? Na UERJ, mesmo que a gente coloque essas questões no projeto, tem no máximo uma bolsa para o aluno. Não tem recursos para aquelas etapas. Aí tem que se galgar mesmo esses recursos. Vitor, só esse projeto é no início de 2019. Então, assim, atualmente o contexto está bem distinto, está bem difícil, sabe? Inclusive, essa terceira etapa está parada por conta da pandemia, por conta de nós não pudermos fazer visita de campo também, né? Então, para não pôr a vida deles em risco, tem idosos, enfim. Então, eu vou te dizer que a realidade está difícil para todo mundo. Obrigada, Ádila. Obrigada, Vitor e Lucas, pelas questões aí, por essa possibilidade de diálogo. E agora nós damos continuidade, então, aí com o trabalho Não Há Uma História Única, do Luiz Antônio Rosendo Pereira e da Mariane Garcia Unanui. Espero que eu tenha falado. Unanui. Eles são da pós-graduação em Ambiente Construído da Universidade Federal de Juiz de Fora, Minas Gerais, Brasil aí. Vocês têm, Antônio, 10 minutos. A Mariane está aqui contigo? Não, a Mariane está numa banca. Aí hoje eu estou sozinho. Você é professor junto a ela? Não, eu sou pós-graduando, eu sou mestrando, na verdade, do programa de ambiente construído, e eu sou tutor da Mariane na disciplina de História 4, que a gente fez a escrita desse trabalho. Certo, então vamos dar continuidade. Não Há Uma História, Descolonizando os Horizontes da Historiografia da Arquitetura Moderna Latino-Americana, com o mestrando Antônio Rosendo. Você tem 10 minutos, são 2h57, agora quando faltarem 2 minutinhos, eu te aviso, tá bom? Boa apresentação, Antônio. Tá bom. Obrigado. Eu estou compartilhando a tela, apareceu? Não. Agora está aparecendo, apareceu, perfeito. Foi? Sim, perfeito.
Como dito, o nosso trabalho, a gente deu o título de Não Há uma História Única, para a gente ir descolonizando os horizontes da historiografia da arquitetura moderna latino-americana. E a gente começa dizendo, a gente tem hoje, assim, o ensino de história e teoria de arquitetura geralmente normalmente já é guiado por uma produção internacional, mas a gente tem um destaque maior para a produção de teoria e dessa história, escrito geralmente por autores europeus. Aí a gente tem americanos, a gente tem o Kenneth Frampton, a gente tem o Gideon, a gente tem o Colloquium. E essa visão de que a gente, dessa europeia, geralmente está atrelado ao nascimento das escolas de arquitetura e urbanismo no Brasil, que elas são de importação europeia. O Rio de Janeiro é uma importação francesa e a Escola Paulista também, que é a USP, que são as duas grandes universidades, uma politécnica, uma de belas artes, também é de origem francesa. Só que quando a gente está mudando do século XX para o XXI, a gente tem uma mudança de paradigma e no entendimento que essa história deva ser contada com uma visão mais ampla. E é nesse contexto que a gente tem a Universidade Federal de Juiz de Fora e a disciplina de História e Teoria 4, que a professora Mariane vem apresentando diversas narrativas para esse período histórico que a gente está recortando, que é o modernismo. Isso vem desde 2017. O modernismo, por si só, já é um momento muito propício para que a gente consiga tratar de uma visão mais ampla, porque dentro da arquitetura, o Brasil emerge como um expoente de produção de arquitetura mundial. Aí a gente tem até grandes nomes da arquitetura vindo no Brasil dar uma olhada na nossa produção. E aí a gente começa a perceber que aí a Mariane e eu também compactuo dessa visão, de que a gente tem que contar uma história mais ampla, com mais pontos de vista possíveis, para a gente ir cobrindo várias partes, o que a Chimamanda vai chamar de perigos de uma história única. Quando você tem uma história contada só por uma pessoa, você tem um enviesamento muito grande. Isso também acontece por autores, como eu estava dizendo, a perspectiva europeia. E aí a gente traz essa perspectiva europeia tradicional, mais uma perspectiva latino-americana e autoria feminina. A gente também tem o feminismo, a produção das mulheres, a gente faz questão que os alunos sejam sensibilizados dessa forma. E aí a gente tem dentro dessas autoras a Guirardo, a Wiseman, que a gente utilizou, inclusive, que deu resultado nesse trabalho, e a Zen. E aí a gente parte para a metodologia de sala de aula. A primeira parte, a gente pediu para que os alunos lessem o interior da história, o interior da história da Marina Wiseman. Depois a gente pediu para que eles assistissem um vídeo de Por Trás dos Véus da Arquitetura Tropical Moderna, do Pedro Guedes e do professor Hugo Segawa, da USP, e pediu para que eles escrevessem resenhas de forma autônoma e crítica, porque a gente queria que eles pensassem um pouco sobre esses textos antes da aula. E numa quarta parte, já na aula, a gente utilizou do Mentimeter, que é uma ferramenta interativa, porque essa turma,
bem, a gente está num contexto de pandemia também, tá? Então foi a primeira vez que a gente conseguiu fazer uma atividade interativa que realmente funcionasse com os alunos, já que está todo mundo na internet. E aí existe essa ferramenta que eu não sei se todo mundo conhece, que é o Mentimeter, onde que você consegue fazer algumas enquetes e pedindo para que os alunos interajam com você durante a aula, através de uns códigos, aí você gera um PowerPoint e tudo vai se atualizando automaticamente. E aí, uma das dinâmicas, que foi aonde que a gente prestou mais atenção, a gente pediu para os alunos escreverem por que a arquitetura latina não era valorizada para eles. E os resultados foram esses que eu estou mostrando aí para vocês. O experimento foi numa turma de 35 alunos, e aí ele está falando, aí a gente tem muito, sem a gente explicar muito sobre o eurocentrismo, os próprios alunos conhecem o eurocentrismo por questões xenofóbicas, por questões culturais, e porque a nossa arquitetura latino-americana é desconhecida até pela gente, por nós mesmos, e também por ser uma arquitetura mais recente. Quando a gente está falando do modernismo, a gente está falando do início do século XX, lá, 1920, aí a gente no Brasil culmina com a fundação de Brasília em 60 pelo JK, que é do Lúcio Costa, e do Oscar Niemeyer, os dois trabalhavam juntos. E aí a gente aí isso reforçou ainda mais a nossa necessidade, de contar para os alunos que tem sim que contar essa história por outros vieses, que a gente tem uma história, que a gente tem uma teoria latino-americana e que a gente precisa valorizar ela. E com isso eu já vou encerrando a minha exposição com a citação de uma das autoras, que eu disse no meio da apresentação, que é a Ruth Verdizen, se eu não me engano ela é da USP, que a gente tem a necessidade de construir um campo teórico consistente na arquitetura atual a partir de instrumentos adequados à nossa condição contemporânea de tempo e lugar. Ou seja, a gente precisa valorizar mais o que a gente está falando para os alunos e também dar ferramentas para que eles consigam enxergar na América Latina e em outros lugares que a gente chama de sul global, que a gente vai ter o continente africano e também a Austrália, outros lugares que tenham referências próximas ao que é a realidade, por exemplo, da América Latina e do Brasil. Essas são algumas das nossas referências. E o contato nosso, e dizer muito obrigado ao Programa de Ambiente Construído da UFJF e à Faculdade de Arquitetura e Urbanismo. Quem tiver dúvidas e se sentir interessado, pode entrar em contato com a gente através desses e-mails. É isso. Obrigado, gente. Parabéns. Antônio, 8 minutinhos só. Vai bipar em 10 segundos os 8 minutinhos. Ótima apresentação. Você traz Weisman, né, a Ruth Verdizen, aí de bibliografias. E o Mentimeter, falando que a gente está nesse momento aí, todos conectados, online, né? Eu me perguntaria aí, daí deixo essa questão também para ti, de a gente tentar compreender a quem pertence esse aplicativo, se é um aplicativo open source, né, ou se é um aplicativo freeware, a qual empresa pertence o Mentimeter, tá? Obrigada pela apresentação. Alguém tem alguma questão para Antônio? Não, eu tenho mais um comentário do que uma pergunta, Antônio, que eu vi que você botou ali numa etapa 3, né, da resenha crítica. Achei muito legal isso, porque a gente tem essa tendência, né, a ler
os grandes autores que já são legitimados no mundo acadêmico sem problematizar nada, né? Como se a gente não pudesse fazer isso. E é muito legal, né, vocês trazerem esse deslocamento mesmo dessa literatura para autores que conhecem o nosso contexto, né, social, cultural, econômico, porque esses outros que a gente já lê, que a gente já aprendeu que a gente tem que ler, muitas vezes são teorias bem desconexas com o nosso mundo, né? Então, acho muito legal essa coisa da resenha crítica, porque a gente lá na ESG está sempre também tentando fazer esse exercício de ler outros autores, sabe? As pessoas que estão aqui com a gente, né, que vivem o nosso contexto e que podem dizer melhor do que qualquer outro europeu o que se passa, né, por aqui. Parabéns, muito legal. Obrigado, Ana. Eu concordo com você. Faz parte de um esforço muito grande que a gente faz também, essa questão da resenha, porque os alunos não escrevem na faculdade. A gente acha, eu e a Mariane, a gente acha isso um absurdo, sabe? Como é que você tá? Porque os alunos de arquitetura, eles estão muito focados, eu não sei se no design também, assim, em fazer projeto, em colocar as coisas funcionando, e aí a parte, assim, mais educacional, de parar, vamos ler o texto, vamos interpretar, como é que a gente vai fazer, é uma parte muito importante também das matérias de História e Teoria. Eu também concordo com você que um dos autores que eu coloco é o Kenneth Frampton. O Frampton só foi incluir um capítulo de arquitetura latino-americana, principalmente o Brasil, aí o Brasil é referência, não tem jeito. Na última edição do livro, em 2015, Brasília foi construída em 1960. Então, assim, a gente tem a Europa muito, muito, muito atrasada e olhando pra gente assim, não sabem fazer as coisas de qualidade. E a gente faz. A gente tem os prêmios internacionais de arquitetura, teve o Alejandro Aravena com Habitação de Interesse Popular ganhando o prêmio, e eu acho que aí a gente consegue voltar essa atenção um pouco pra gente. É muito importante, porque nessa mesma dinâmica, a gente colocou quantos alunos conheciam arquitetos latinos que não fossem brasileiros. E apenas 6 alunos dos 30 conheciam arquitetos fora do espectro brasileiro, assim, e latino, sabe? Só conheciam 6 latinos e 8 não tinham certeza se eram ou não. Então, assim, são dados um tanto quanto alarmantes. E a gente faz isso em sala de aula e não tem... Foi a primeira vez que a gente teve dados quantitativos para poder escrever um artigo e mostrar através de, mesmo que for uma amostra pequena, mostrar com dados esse despreparo dos alunos. Obrigada, Antônio. Obrigada, Ana, pelo insert. Alguém teria alguma questão para Antônio? Não? Então, dando continuidade aí ao nosso dia, eu vou chamar para falar a Ana Dias. A Ana Dias é da ESG também, do programa de pós-graduação. E, Ana, você é professora na ESG? Não, eu sou doutoranda, estou no 2º ano lá do doutorado do PPD-ESG, e também faço parte, assim como o Vitor, sou colega do Vitor lá, faço parte do Deseduca Lab, do Laboratório de Design e Educação da ESG. Então seja bem-vinda, Ana Dias de Alencar, por outras racionalidades, reflexões sobre o ensino de design no Brasil. Novamente, você tem 10 minutos, são 3h12 agora. Quando faltarem 2 minutinhos, eu te dou um toque, tá bom? Boa apresentação. Tá bom. Eu estou só tentando compartilhar aqui, peraí. Pode ficar tranquila. Eu começo a contar assim que você Vê se vocês veem aí. Sim, perfeito. Parece? Então, pessoal,
Como falei, faço parte, né, do laboratório de Design e Educação. O Vitor deixou aí, foi mais esperto, deixou aí os links para vocês fazerem contato, quem se sentir interessado. Esse trabalho aqui que eu vou apresentar, na verdade, é um recorte da minha pesquisa, da minha tese de doutorado. Eu estou abordando metodologias experimentais no ensino do design na graduação. E aí eu vou falar, então, um pouquinho para vocês hoje dessa ideia, né, de outras racionalidades possíveis no ensino do design. Primeiro, queria agradecer, né, a todas as instituições que estão, né, que organizaram esse evento. Acho super bacana a gente poder reunir gente de todos os lugares aí do país. Agradecer a ESG, o Laboratório também de Design e Educação, e a FAPERJ, que faz aí um super apoio à minha pesquisa de tantos outros. Vou começar contextualizando um pouquinho, para chegar nesse tema, né, falar desse processo de industrialização e dos movimentos reformistas do século XIX, que questionaram os meios de produção, as relações de trabalho, a qualidade dos produtos, e que tem muito a ver com a construção do design enquanto campo profissional, mas também de ensino. Com a industrialização, a gente percebe que tem uma ruptura entre a arte e o artesanato, entre a ideação e a execução, né? A figura do designer surge como o cara que vai desenhar, projetar alguma coisa que vai ser produzido pela máquina ou por uma outra pessoa, né, lá no início. Tem o livro do Fott, o Objetos do Desejo, fala muito disso, né? Claro que é uma concepção de design, mas é uma concepção muito adotada por vários autores. Então, essa ruptura vai também gerar uma série de questionamentos que também vão estar vinculados com essa formação das escolas de design, né? A gente vê que a Bauhaus, por exemplo, no início, tinha uma preocupação muito forte, sobretudo na primeira fase, né, com o Itten ali coordenando o curso preliminar, de eliminar essas fronteiras entre o ensino do ofício e a formação artística. Mas, na América Latina, o que vai se propagar é o modelo da escola de sob a direção do Tomás Maldonado. Antes do Maldonado, coordenada pelo Max Bill, a escola ainda tinha um vínculo muito forte com a expressão artística, com os processos de subjetivação, né, com o exercício do artesanato, mas com o Maldonado, que é justamente o modelo que se propaga aqui, você já percebe uma atividade pedagógica muito mais tecnicista, né, ligada a esse pensamento científico contemporâneo da dita modernidade e alinhado com as novas tecnologias emergentes, né? Então, tinha uma coisa muito mais racionalista, sistematizada, que é o que se propaga aqui. A Rita Couto, o Vitor também citou a Rita, uma grande referência, né, uma pesquisadora que traz muito conteúdo sobre essa pesquisa do ensino, né, de design. Ela vai dizer que, apesar da Lina Bobardi, lá em São Paulo, em 1950, ter começado, né, o campo do ensino formal do design, ele só foi a institucionalização só vem acontecer mesmo com a abertura da ESG, em 63. E esse currículo da ESG vai se tornar paradigma para o ensino do design no Brasil. Então, a ESG vai sofrer essa influência uniana, e pelo contexto político da ditadura, que também vai impor um modelo tecnicista pelo país afora, a ESG acaba adotando esse perfil mais rigoroso, mais racional, né? Então, essa escolha desse modelo de né, tecnicista, essa universalidade da linguagem formal, vai impedir justamente que a gente consiga criar um curso de design atento às demandas locais do país, né, a industrialização que acontecia de forma muito distinta da Alemanha, por exemplo.
Nesse mesmo período, a gente pode ver que tem outros projetos pedagógicos que aproximavam o design do fazer artístico e artesanal, né, ligados do próprio povo, apesar do modelo umiano ser o que estava deslanchando aqui. Em Salvador, a Lina Bobardi tenta criar a Escola de Desenho Industrial e Artesanato, mas por falta de apoio ela não consegue, não tem êxito. Em Brasília, a gente vai ter o Instituto Central de Artes da Universidade de Brasília, também propondo um curso muito alinhado a essa tradição da experimentação artística, né, mas ele, por conta da ditadura, também vai ser fechado em 65. E a gente consegue ver, através de uma pesquisa bibliográfica, a existência de outras pedagogias nacionais também de natureza semelhante a essas duas, né, que eu mencionei ali, e trazendo de volta essa abordagem mais artística, né, a esses processos de subjetivação, abordagens mais experimentais, não tão sistemáticas, menos tecnicistas, em outras instituições. Mesmo na ESG, a gente percebe que hoje a coisa já funciona, já caminha de uma forma muito diferente, né? Então, pelo Brasil, a gente consegue perceber que tem várias instituições aí preocupadas com esse tipo de abordagem, né? Mais intuitiva, né? Mais subjetiva. Então, eu levanto essa discussão, né, de que essa matriz alemã trabalhou para essa manutenção da separação entre a ideação e o fazer, o distanciamento entre a cabeça e a mão, né, que esses rompimentos muito propagados pelo modo hegemônico capitalista patriarcal, né? Tem vários estudos que falam disso. E, então, na verdade, nesse meu trabalho eu tento questionar um pouco isso, né? Como é que a gente pode refletir sobre um outro ensino de design que foge dessa ideia do progresso, da racionalização da vida, né? E aí eu trago o Arturo Escobar, que é um antropólogo colombiano, a gente está lendo bastante ele lá no programa, e ele fala do design de transição, né? Então, para garantir essa transição da hegemonia do mundo único, da modernidade, para um pluriverso de configurações socionaturais, né? Então, são vários designs que servem como ferramenta para práticas reais, que não ficam só na teoria, para reimaginar, reconstruir mundos locais, né? E aí, nesse sentido, a gente pode pensar isso também no campo do ensino do design, né, que outras racionalidades não dualistas, né, que não colocam em contraposição a mente, o corpo, a teoria e a prática, também podem ser possíveis no ensino do design, né, outros pensamentos e articulações que se conectam com os nossos contextos, né, com a nossa cultura, com a nossa sociedade, né, e que, se não são embotados por esses modelos tecnicistas, trabalham para fazer justamente isso que ele chama dessas novas formas plurais de fazer o mundo. Então é isso, na verdade é só trazer aqui esse questionamento, assim, para a gente pensar junto, né? Se a gente, por esses outros vários designs, por esses modos de pensar plurais, por essas outras racionalidades, será que a gente pode também reimaginar e reconstruir, né, nas palavras do Escobar, as práticas pedagógicas contemporâneas aqui no Brasil? Essas são algumas das referências, né, que eu usei, tem muitas outras, assim, na tese tem outras referências, mas essas são as que eu mencionei aqui. E é isso, pessoal. Deixa eu voltar aqui para ver vocês. Perfeito. Foram exatamente 10 minutos. Eu não olhei o chat, eu não sabia se você tinha mandado aqui. Não, eu não mandei, porque eu vi que quando eu vejo que a pessoa está finalizando, eu não envio, porque eu sei que vai terminar no tempo, entendeu, Ana? Foi perfeito. Eu vou colocar algumas ponderações, né, e já abrir para as questões que você traz, o paradigma da ESG, né, como um princípio do ensino do design no Brasil, e a gente pensa bastante em Escobar hoje, a gente lê ele na pós-graduação aqui em artes, né, lemos com os alunos aqui esse semestre também,
que é um embate que ele é exatamente, ele chega junto com essas teorias das decolonizações, né, frente ao que nos foi herdado da modernidade. Pensando na modernidade brasileira, né, na época da modernidade brasileira, nós temos aí o Mário de Andrade, então fica aí uma dica para a sua pesquisa, que ele tem uma palestra que ele vai dar no Instituto em São Paulo de Artes, que é exatamente sobre fazer artístico e artesanal, que é o artista e o artesão. Não sei se você conhece. Não. Vai te ajudar bastante. E ele dialoga um pouco, a meu ver, aí com Walter Benjamin, que vai trabalhar também essa questão da tecnologia nas artes, né? A arte na era da sua reprodutibilidade técnica, né? Acho que isso vai ajudar o seu caminho. O Benjamin é uma referência também. Fala, desculpa. Sim. E o Mário de Andrade aqui no Brasil, pensando aí os modernos no Brasil, né? Em trabalhar essa localização, que a gente diria. Eu sinto falta, você cita ali na Boa, né, na década de 50, e logo em seguida a abertura da ESD, e na mesma época temos aí a FAUSP, né, que é também um dos ícones de ensino de design no país, mesmo sendo uma faculdade de arquitetura e urbanismo, até 10 anos atrás, 10 anos só que foi criada a faculdade de design. Né? Então, eu vi o seu mapeamento, você coloca várias faculdades, mas não coloca a FAUSP. Né? Daí eu perguntaria se está nesse seu mapeamento, né, ou não, e abro já para as questões. Alguém gostaria de colocar alguma questão para a Ana? A Adva tem uma questão, ela pergunta, qual a sua tese, Ana Dias? Tu já defendeste, assim, ou ainda está em projeto de pesquisa? Tá. Ela está no início. Eu já queria saber a referência, porque eu achei muito interessante. Não, eu estou no 2º ano do doutorado, estou terminando as disciplinas agora para embalar na escrita. Mas é isso, esse mapeamento, na verdade, sim, a FAUSP está, né, no mapeamento, ali eu coloquei só alguns, né, mas é muito, você sabe que é uma coisa difícil, assim, de fazer esse mapeamento, porque pouco se fala sobre as metodologias, sabe, assim, sobre as práticas do corpo docente dessas instituições, né? Como o Vitor falou um pouco assim, a gente não aprende a ser professor, né? A gente estava lendo um texto que eu acho que era o Bruce Asher também, né, Vitor? Que falava disso, como o designer, ele, em primeiro lugar, ele é designer e depois ele vai ser professor, né? Então, como essas práticas docentes são um pouco teorizadas mesmo, né? Então, eu vou captando, sabe, essas metodologias, as metodologias que são, enfim, que não trabalham, né, com esse modelo alemão que chegou aqui, rígido, né? Pessoas que estão desafiando mesmo esse modelo. Mas é uma coisa que não tem sido muito fácil para mim, sabe? Então, assim, eu sempre acho bom assim, a gente participar desses eventos, porque é uma forma também de coletar esses dados, né? Isso, né? Tem sempre outras referências que podem surgir que a gente não estava ligado nelas, mas essa pesquisa, então, está em andamento. Eu tenho aí mais uns 2 anos pela frente para finalizar. Sim, é muito importante. Principalmente na fase. O Diego coloca para você, Milena Cara, um livro com contribuições bem interessantes. Chama-se Do Desenho Industrial ao Design no Brasil, uma bibliografia crítica para a disciplina. Sim, esse já está aqui na minha lista. Já comprei ele. Tá ótimo. Diego, você quer colocar outra colocação? Diego é da FAO, é isso? Diego, você gostou lá?
Diego. Diego não quer falar. Obrigada, Diego. Estou lendo aqui. Ele colocou para você outra questão aqui, porque eu fui aluna e professora assistente na FAO. E tem muitas disciplinas de eixo de desenho industrial e desenho gráfico, né, design gráfico, programação visual, na FAO, enquanto já faculdade de arquitetura e urbanismo. Né? Então, existia todo um departamento de programação visual ali. Mas alguém gostaria de colocar uma questão para a Ana Dias? Eu gostaria, assim, só contribuindo. Ana, eu acho que, assim, você está falando da sua dificuldade, às vezes procurar por essas escolas politécnicas de arquitetura seja uma saída, porque com a cisão das belas artes e ensino politécnico, essas escolas politécnicas, elas têm descendência da Bauhaus e desse ensino mais assim, lógico, por assim dizer, e menos artístico. Odeio essas palavras, mas estou usando. E eu acho, assim, muito legal você trazer a Lina Borbardi como uma grande referência, sabe, assim, no início do seu trabalho, porque eu acho que a gente toca muito pouco no nome da Lina, assim, em arquitetura, em design, e ela foi, assim, um grande expoente, trouxe, assim, muitas contribuições para o Brasil todo, seja no Nordeste, seja em São Paulo. Eu gostei, assim, só um muito obrigado por estar divulgando uma pessoa que, assim, merecia ter mais esse highlight nela mesma. Obrigado. É verdade. Obrigada, Antônio. Alguém teria mais alguma colocação? Ou damos seguimento? Bom, então, dando seguimento aí ao nosso encontro, eu gostaria de chamar Flávio Augusto Duarte Ferreira. Flávio, está conosco aqui? Sou eu, Flávio, presente lá. aqui. Tudo bom? Flávio, não tem a colinha da sua mini bio. Eu vou pedir para você colocar o seu e-mail no chat aqui, que também não tem a colinha do seu e-mail. Você Beleza. pode... Eu vou te dar um minutinho só a mais para você se apresentar no início da sua fala, tá? O Flávio vai falar sobre o design no giro decolonial, construção da epistemologia do design no Brasil sob a luz da decolonialidade. Então, vou pedir para você se apresentar. Flávio, por favor, você tem, então, são 3h30 em ponto agora. Eu te dou 11 minutinhos. O primeiro minuto é para você se apresentar, tá bom? Beleza, combinado. Eu vou, então, transmitir aqui. Sim, está chegando. Ah, beleza. Perfeito, perfeito. Então, show. Então, boa tarde, meu nome é Flávio Duarte, eu sou mestrando da Universidade Estadual de Minas Gerais, da Escola de Design. Eu vou apresentar para vocês hoje os resultados parciais da minha pesquisa, do mestrado, que é intitulado Design no Giro Decolonial, Construção da Epistemologia do Design no Brasil sob a luz da decolonialidade. Então, lá na UENG, a gente está com um grupo de estudos chamado Design e Crítica, onde a gente tenta juntar um pouco essas teorias que questionam um pouco o fazer do design, trazem outras perspectivas, assim. Enfim, juntamente com isso, alguns outros artigos têm sido realizados a partir dessa minha pesquisa, que ao longo da apresentação eu vou contando um pouquinho mais para vocês, e posteriormente também a gente pode conversar um pouquinho mais. Flávio, sim. Eu vou só pedir para você ocultar a barrinha que está embaixo da sua apresentação ali, por favor. Ah, beleza. Então, só voltando, é porque tinha tampado, né? Eu sou bolsista da CAPES, então sempre importante ressaltar isso. Então, a pesquisa ela se inicia com a identificação de que existe uma visão universalista dentro do ensino da prática do design. Então, até mesmo Rafael Cardoso, que é presente em muitas
bibliografias aí do design, ele coloca como que a missão do design seria reconfigurar o mundo com conforto e bem-estar para todos. Então, a partir dessas definições, assim, de bom, belo, eficiente, a gente começa a identificar um pouco esse caráter universalista do design. E pesquisando um pouco, eu acho que tem muita consonância com vários dos trabalhos apresentados hoje, assim, principalmente da Ana, a gente consegue identificar que muito disso é herança do surgimento do design, assim, do momento em que é tido por muitos autores como surgimento, que seria na época ali da Revolução Industrial, aonde surge realmente essa divisão do fazer e do pensar. Então, ancorado assim no pensamento decolonial, a gente consegue perceber que sempre que acontece alguma dessas dicotomias, fazer, pensar, a gente gera uma hierarquização em cima de alguma delas. E o discurso do design construído em cima disso está muito ancorado nessa visão de progresso que a modernidade traz. E aqui eu uso o termo modernidade, assim como o Mignolo caracteriza um pouco ele, que seria o lado oculto da colonialidade, né? Então, ela vem conjunto com isso. E pensando nisso também, não é um dissenso assim, na área a questão da influência europeia, estadunidense, eurocêntrica no geral, ocidental, dentro do ensino do design, dentro do fazer design. Assim. Até uma referência muito forte para mim, que é do Djon de Moraes, que era da UENG, a universidade que eu sou mestrando agora. Ele traz essa questão sobre essa relação, tem um pouco a ver com o que a Ana trouxe para a gente também, sobre as primeiras escolas de design aqui no Brasil, elas terem muito, muito forte isso, a ESD, com a presença da escola de dessa influência, a UENG, que a antiga FUMA, né, que também foi uma das primeiras escolas de desenho industrial, também é muito ancorado na no design italiano. Então, essa presença, esse saber hegemônico, ele é notável. E ele mostra, principalmente, que ele é fruto da forma como ele é ensinado hoje em dia. Então, a partir dessa contextualização histórica, a gente parte da hipótese de que o nosso passado colonial é determinante para a gente poder compreender o nosso fazer e, principalmente, o nosso ensinar design hoje. Então, ela não é simplesmente um caráter a mais assim que a gente pode pesquisar. Ele é um dos caráteres fundamentais que nos ajudaria a explicar a forma como o design é praticado e ensinado hoje em dia. Então, partindo disso, o objetivo da pesquisa no geral é analisar essa construção do campo do design no Brasil, mas até fugindo um pouco do que se tem como a praxis do design, né? Que o Antônio comentou um pouco sobre como hoje em dia é muito presente na parte de projeto, né, da arquitetura, ele comentou, mas o design também é isso. A gente tem muito uma visão prática e eu queria chamar a atenção mais para a parte epistemológica, para a área do conhecimento que o design é. Então, ao trazer essa análise da epistemologia, do design, da construção da epistemologia, eu gostaria de trazer essa reflexão, uma reflexão crítica sobre a construção e principalmente sobre as formas de produção de conhecimento do design atual, assim. E para realizar isso, eu acho que existe uma intuição natural, assim, de quando a gente percebe que a maioria das nossas fontes, de nossa bibliografia, ela é eurocêntrica, mas eu tive muita dificuldade no geral, assim, para achar relação entre decolonialidade e design. Tem muitos estudos começando agora, mas também uma dificuldade de encontrar uma pesquisa que demonstrava na prática essa influência. Então, como para ancorar essa minha hipótese, vai ser realizado no projeto, já está sendo, que é uma pesquisa qualitativa em 10 universidades federais do país.
Então, aqui eu vou usar uma amostragem por conveniência, principalmente tentando fugir um pouco de colonizações até mesmo internas, assim. Então, fugindo um pouco de rankings de melhores faculdades ou melhores notas, essa amostragem por conveniência, ela vai pegar 2 universidades de cada região para a gente poder ter uma visão mais ampla da nossa realidade nacional, assim. E a partir dessa coleta dessas universidades, existe a captura dos inventários dos cursos de design dessas universidades, onde a gente vai pesquisar um pouco sobre a bibliografia usada durante as disciplinas. A partir disso, esse inventário ele é submetido a um questionário, que eu vou falar um pouquinho para vocês mais na frente, com algumas questões que vão mapear mesmo a nossa bibliografia que a gente usa hoje nas universidades, e depois esses dados eles vão ser aplicados no software SPSS Statistics da IBM, que ele é um software, ele foi escolhido porque para estudantes e professores ele tem uma licença gratuita, então que pode ser utilizado, então isso influenciou um pouco na nossa escolha, e também porque com ele é capaz da gente cruzar dados do questionário. Então, só falando um pouquinho do questionário para vocês, ele se divide basicamente em 3 eixos que eu tento tirar algumas informações ali desses inventários. Então, no primeiro eixo, a gente analisa um pouco a instituição, bem como a disciplina, as disciplinas que a gente está tratando. Então, a faculdade, da onde é essa faculdade? Esse curso, esse curso de design, ele é o design mais amplo, ele é um design gráfico, de ambientes, etc. A gente captura também a ementa dessa disciplina, para posteriormente a gente poder fazer uma nuvem de palavras ou pesquisar alguma coisa nesse sentido. No segundo eixo, seria onde a gente vai analisar a bibliografia em si. Então, o ano de lançamento, para a gente saber de qual período está vindo a nossa fonte de conhecimento, né? A cidade, para saber onde esse conhecimento foi produzido, e se mesmo no Brasil, se a gente usa o material em inglês, em português. E o último eixo seria o eixo do autor, assim, para a gente poder identificar um pouco quem são essas pessoas que produzem esse conhecimento para o design. Então, falando um pouco sobre a área de atuação do autor, a formação acadêmica dele. Então, quem produz esse conhecimento, ele está falando de qual lugar, né? E de qual país e etc. Então, coisas que ficaram de fora dessa análise são questões que a gente analisou justamente por talvez trazerem questões coloniais com ela. Então, no sentido da raça, cor, raça ou etnia do autor, porque como eu faria esse levantamento, talvez seria complicado a gente autodeclarar alguém, né? Ou declarar que alguém seja de determinada cor ou etnia. Isso poderia dar um resultado inverossímil para a gente. Assim como orientação sexual, ou se a pessoa possui alguma deficiência, seriam dados interessantes para a nossa coleta, mas que foram retirados por causa dessas questões. Enfim, e no final de tudo isso, a gente vai traçar esses resultados, esses dados que a gente retirou, através de uma revisão sistemática de literatura, utilizando o pensamento decolonial. Então, muita coisa ancorada nos já grandes, né, Mignolo, Quijano, que trazem uma base para a gente, mas principalmente no Arthur Escobar, que também já foi citado, com seu livro de autonomia e desenho, que traz um pouco esse desenho para a transição, né, que traz um pouco dessa crítica racionalista, cartesiana. Então, são referências muito grandes assim, para a gente cruzar, mas também, assim como a própria Balestrin cita no Giro Decolonial dela, o artigo dela, pela falta de autores brasileiros dentro do grupo, eu trago também Paulo Freire, Darcy Ribeiro, o Eduardo Viveiros de Castro, que podem ser considerados autores decoloniais assim, dentro da nossa realidade. Então, só para a gente finalizar um pouquinho, trazendo alguns resultados parciais, agora a gente está na etapa da catalogação da pesquisa. Então,
fazendo aquele levantamento, a gente usou justamente a ESG e a UENG como teste, como essas duas universidades iniciais, assim, como teste, para poder ver quais informações seriam necessárias nesse questionário. Então, a gente está nessa fase, mas o objetivo final, assim, não seria a gente gerar um design decolonial com isso, ou criar algum rótulo para o design, ou trazer alguma reflexão, assim. Até porque, gerando um rótulo para o design, ou gerando um novo design, você esvazia o significado um pouco, assim, da questão decolonial, e isso pode ser esvaziado, né? Isso pode, assim como a gente vê muito a sustentabilidade, às vezes cooptado por alguns interesses neoliberais, assim, não é interessante isso, até porque a questão decolonial, ela não é uma teoria para ser seguida, ou um rótulo a ser aplicado, ela é uma postura política mesmo. Ela é um projeto que a gente assume a partir de agora, dentro da nossa produção de conhecimento, em que visa evidenciar justamente as falhas do sistema colonial atual e como que a gente pode construir nessas falhas, dar outras visibilidades. Então, o sentido não é julgar fora o saber europeu ou eurocêntrico que a gente tem, mas dar margem para outros saberes e buscar essas outras formas de fazer design. Então, muito obrigado, é isso que eu queria falar. Tem mais coisas assim, mas a gente pode conversar um pouquinho nas respostas agora. Eu vou colocar no chat meu e-mail de contato. Então, eu não sei se agora eu já... Obrigada, Flávio. Por nada. Tem aí 5, 6 minutinhos para o debate. Eu vou pedir só para você descompartilhar. Obrigada. Já saiu? Saiu, tá perfeito. Beleza. Vou dar, então, abertura para o debate, já aí retomando o que você mesmo colocou, dessa consonância entre as apresentações do dia, né? São todos aí, na sua maioria, estudantes de pós-graduação em design, né? Então, percorrendo aí essa busca no ensino do design por decolonialidades, né? Que é o tema do nosso encontro aqui do colóquio, né? E daí eu deixo uma questão, talvez, para todos vocês, né? Para refletirem o quanto esse pensamento decolonial, né? No momento atual em que nós vivemos, né, dessa reorigem e expansão de totalitarismos, né, e binarismos, esbarra no pensamento genético, naquela chamada eugenia existente como leis há um século, exatamente um século, e que foram teorias desenvolvidas aí por cientistas no século XIX, tá? Eu acho também bastante, eu vou falar, vai parecer crítica, eu quero que compreendam a palavra crítica a partir de sua etimologia, tá? A etimologia da palavra crítica é refletirmos juntos e podermos dar feedback uns para os outros, né? Então, a gente está muito acostumado que crítica normalmente é um embate com o outro e se criou até o termo de crítica positiva, né? Mas a crítica não é um embate com o outro, e sim reflexões com o outro que visam contribuir na pesquisa do outro, né? Então, pensando também que você colocou a Revolução Industrial como uma divisão entre o fazer e o pensar, né? E a gente tem que lembrar que um século antes existiu aí o plot point na filosofia, né? A chamada Auffahrung, aí, que vai também trazer os novos pensares sobre os gostos, na estética, né, da arte, e pensar que já nos antigos, por exemplo, nos cotidianos gregos, por exemplo, então, assim, para a gente tomar numa longevidade aí dessas dicotomias, tá bom? Vou abrir para as questões. Quem gostaria de colocar questões para o Flávio? Oi, eu tenho uma questão. Posso falar? Fala, Mariana, por favor. Sim. Oi, Flávio, tudo bem? Queria agradecer pela apresentação, achei muito boa. E, enfim, entendi que a pesquisa ainda está em andamento, né? Fico curiosa para saber
quais que vão ser os desdobramentos disso, né? Queria colocar uma questão, assim, uma questão sincera, assim, né, eu tenho tentado me debruçar mais sobre esses estudos da colonialidade, né, tentando entender o que é isso, e, enfim, e eu entendo que faz parte dessa, enfim, dessa visão, né, de mundo, dessa organização de mundo, a ideia de raça. Eu entendo que ela é central nisso. E entendo que também para o paradigma da modernidade essa ideia também é fundamental, né? E eu vejo que nosso país é muito baseado nisso e que o capitalismo aqui se instaurou apoiado no racismo, né? E daí eu fico pensando se não era importante colocar essa questão na pesquisa. E, ao mesmo tempo, eu achei importante tu compartilhar essa problemática, assim, de ok, a gente não consegue necessariamente mapear todas as pessoas, né, todas as referências a partir da identificação que elas têm, né, a gente não consegue identificar necessariamente alguém, e talvez no nosso país isso seja difícil, mas eu acho que talvez, enfim, fico perguntando, não sei como colocar a questão, porque foram poucos minutos, assim, para falar, eu não sei quanto que vocês se debruçaram sobre isso, talvez seja uma questão que vocês já esgotaram, assim, né, mas eu fico pensando que talvez desse para tentar achar outras formas de mapear isso, sabe, mesmo que de forma incompleta, mas não, enfim, não só simplesmente não colocar essa questão, sabe, não sei se consigo me fazer entender. Não, claro. Que é fundamental falar sobre isso, e existe, pelo menos dentro dos cursos de design que eu passei, existe essa crítica, né, de, pô, a gente só lê autores que são brancos, muitas vezes da Europa, né, das poucas vezes que a gente lê alguém brasileiro acaba sendo branco, e daí eu acho que uma pesquisa desse tamanho, assim, com esses cuidados críticos e tudo mais, talvez viria como uma forma de embasar aquilo que a gente já percebe do nosso cotidiano, né? Sim. Não, essa questão é uma problemática mesmo, porque era de interesse nosso, assim, poder colocar isso, né? Para poder gerar justamente esses resultados. Olha só como majoritariamente o saber hoje ele é feito por pessoas brancas, né? Só que a gente esbarrou justamente nisso, sabe? De como que você chega e às vezes em algum perfil a pessoa não declara sua cor ou você não consegue achar a foto dela, e mesmo se achar, será que é de acordo com a perspectiva decolonial eu falar se aquela pessoa é branca ou não? Por exemplo, indígena, se a pessoa é indígena ou não, sendo que o indígena não está classificado justo com a aparência da pessoa. Então, a gente achou melhor retirar isso e compensar isso através das nacionalidades. Então, o resultado que a gente teria com a questão do homem branco ou não, ou como seria, talvez a gente supriria isso através dessa percepção de quais países o conhecimento é produzido e etc. Mas como é uma pesquisa qualitativa, assim, e está aberta para considerações, claro que casos extras que nos apareçam, assim como escritores indígenas, que é uma das coisas que mais faz falta, porque seria importante destacar, né? Isso pode ser levantado de uma maneira descritiva mesmo, assim, no decorrer. Mas é realmente um dilema, assim, é muito interessante você colocar, porque eu gostaria eu entendo a importância, eu gostaria de saber essas percepções de vocês, assim. Mas é um impasse, de fato. Obrigada, Mariana e Flávio. Alguém queria mais alguma questão sobre a gente pode chamar de neo-eugenia, a decolonialidade. Alguém tem mais alguma questão? Não? Então, dando andamento, vamos ao nosso último apresentador. O Paulo Magalhães já está aqui conosco. Paulo, eu pedi também para você se apresentar, não tem a sua mini bio aqui para apresentar, se você é mestrando, doutorando ou professor. Ele vai falar sobre crítica do individualismo no campo do design, o liberalismo como ideologia do capitalismo colonizador.
Agora são exatamente 3 horas e 52 minutos. Você tem 1 minuto para se apresentar, mais 10 minutos para sua fala, tá bom? Quando eu der 2 minutinhos eu aviso aí. O Flávio, ele ultrapassou uns 3 minutinhos aí, mas a gente está com tempo hoje, então estamos tranquilos, tá bom? Tá bem, muito obrigado. Todos me escutam bem? Sim, perfeito. Tá bem. Gostaria de dar uma boa tarde, agradecer a presença de todos que aqui estão. Também agradecer a organização do segundo colóquio de pesquisa e design pela oportunidade da gente estar aqui apresentando o nosso trabalho. E gostaria de agradecer também à PUC-Rio, né, instituição a qual eu trabalho, e ao meu orientador, professor Dr. Alberto Cipiniuk, que está aqui presente no momento. Meu nome é Paulo Magalhães, né, eu sou doutorando nesse momento em design pelo Departamento de Artes e Design da PUC-Rio. E é interessante falar um pouco de alguns resultados da minha dissertação de mestrado, que eu realizei também pela PUC-Rio, que se intitulou Autonomia, Autoridade e Individualismo, o mito da autoria no campo do design, em que examinamos, né, através de um exame crítico, uma noção hegemônica de autoria no campo do design, que seria uma noção individualista, em que sugere que o designer, né, muito assim como a figura do artista, seria o proprietário de um dom inato, né? Ele seria algo como um gênio criativo, né? E que essa figura que se muito diz do designer autor seria um indivíduo que teria total tomada de decisão sobre seus projetos, né? Atuando de maneira autônoma. Segundo as nossas verificações, isso não se mostrou verdade na grande maioria dos casos, visto que, na verdade, o designer atende a um briefing, né? Que é elaborado pelo dono da indústria ou pelo empresário. Gostaria de dizer aqui também que eu participo do GRUDAR, que é um grupo de estudos que eu sei que tem alguns colegas meus aqui presentes, também gostaria de agradecer a presença deles. E o GRUDAR, ele se pauta pela compreensão de objetos produzidos pela sociedade industrial. Os objetos, eles são percebidos por nós como uma representação social. Então, trata-se, então, portanto, da gente orientar para um exame que não se limite apenas a uma configuração do objeto, ou relativo à forma, né, à estética, mas que se dirige para uma significação um pouco mais profunda, né, que seria o reflexo ou metáfora da nossa sociedade industrial. Então, o objeto, dessa forma, é interpretado como uma espacialização ou uma concretização dessas práticas e relações sociais. Inicialmente, o grupo buscou da existência os elementos que podiam explicar, né, a persistência do artesanato brasileiro em um quadro urbano e industrial. Daí surgiu o nome GRUDAR, que significa Grupo de Estudos de Design e Artesanato. Esse presente trabalho, a gente tem como objetivo apresentar alguns resultados parciais de um estudo preliminar para a construção da minha tese de doutorado, que dessa vez tem como objetivo analisar também de uma maneira crítica, né, a noção de individualismo no campo do design. Esse ponto de partida para a construção do recorte histórico, a gente sempre traz a história da arte, né? Porque a gente defende que os valores tradicionais do campo do design têm as suas origens no campo da arte. Afinal, nos primórdios da divisão do trabalho na indústria, foram os artistas que foram convocados para desenhar os projetos que seriam fabricados, né, pela indústria. Então, dessa forma, a gente selecionou 2 períodos históricos que a gente entende ser de transformações-chave para a construção desse individualismo, quais sejam o Renascimento, no século XV e XVI, e o Romantismo, no século XVIII e XIX, principalmente. E a seguir, a gente faz uma breve análise de algumas ideologias que, conforme nossos estudos mostraram, ajudaram a perpetuar essas noções individualistas, tal como o neoliberalismo no século XX até os dias de hoje, né? Então, com esse presente estudo, a gente conseguiu perceber que existem certos interesses entre alguns pares do campo do design para esse resgate tradicional da noção do designer como um artista que opera de forma autônoma e genial, né? E que o dom desse artista seria inato e de cunho religioso, como se fosse um desígnio de Deus, né? Esses interesses, a gente pode perceber que nos dias de hoje são mercantis e classistas, né? Uma vez que a gente percebe que a noção do designer como um tomador, assim, individual, autônomo, autoritário de decisões formais e estéticas é uma noção hegemônica no campo. A reprodução dessa noção
tem utilidade apenas se a gente for considerar que a função é aumentar a mais-valia da troca simbólica dos produtos que o designer projeta, né, produzindo, assim, mais-valia para o burguês, que é o dono dos meios de produção. O estudo sobre essa individualização do designer, né, no período industrial moderno, ele ilustra bem essa afirmação, no sentido em que, na contemporaneidade, a gente pode perceber uma escalada ainda maior em relação à formulação dessas figuras heróicas no campo do design, né? Que a gente aqui faz uma certa analogia aos salvadores da pátria, né? Indivíduos autônomos acima de normas e de leis, né? Que se apresentam de uma maneira certamente arrogante, né? Para a solução de problemas sociais. Então, a gente chega à conclusão que enquanto a gente continuar pensando o designer como o senhor de seu castelo, aqui parafraseando Freud, né, a gente não vai estar construindo e contribuindo para a formação de um estatuto ontológico e epistemológico para o campo do design, atrasando, assim, a construção de uma teoria social. Falando rapidamente, assim, sobre esses dois pontos históricos que eu levantei, né, começando pelo Renascimento, o Renascimento, a gente pode afirmar que ali surge a noção do indivíduo criador no campo da arte, como gênio, né? Ele vai ter origem no período do Renascimento. Antes desse período, na Idade Média, isso não se aplicava de forma alguma, né? Na Idade Média não se reconhecia um valor independente, a espontaneidade e alguma originalidade intelectual. Era recomendado tu imitar o teu mestre e as suas corporações de ofício, de forma que não havia uma competição intelectual per se, né? Então, com o surgimento do humanismo, aparece essa nova noção para explicar como se dava a concepção dos artefatos criativos ou da arte. A nova explicação foi esse conceito de gênio, né, e a noção de que esse gênio era uma personalidade autocrática que transcende a tradição, né, a teoria e as regras, e que ele mesmo seria maior do que o próprio trabalho, a própria obra, né, o ser, né. Então, para a gente ficou claro, através desse estudo histórico, que a individualização do artista como gênio criador está ligada à ideia de competição, uma vez que quando os muros das corporações de ofício, ou das lojas, ou das guildas, começam a cair, o artista ele cria o seu ateliê livre, entre aspas, né, sem companheiros de ofício, mas mantendo alguns alunos ou discípulos, porque, claro, o trabalho é sempre uma atividade coletiva, né, e nunca individual, como por vezes nos levam a acreditar. Acho que é necessário dizer aqui que esse é um processo lento, né, assim como os processos históricos de mudança social se dão. E até hoje a gente percebe que existem bibliografias e biografias individualistas, tanto no campo da arte, né, a gente tem muitos livros que se aportam citando artistas e as próprias vidas como tópicos, mas também no campo do design, que da mesma forma é contado através de designers autores que criam os projetos de uma maneira individual, né, de uma maneira autônoma, vamos dizer. Falando rapidamente também sobre o romantismo, já dando um pulo para o século XVIII e XIX, ele foi um movimento de forte oposição a alguns valores de racionalidade cartesiana, e ele defendia como alternativa uma espécie de religiosidade artística, né? O artista romântico, ele na verdade é um burguês que depende da burguesia, e ele está de uma forma muito forte ainda relacionada à relativa recente, né, Revolução Industrial. Do ponto de vista estético, é muito interessante afirmar um câmbio que houve na noção do belo, né, que se contrapõe ao belo clássico. O belo no romantismo, ele não está mais no objeto, né, de observação, mas sim no sujeito, em quem observa, né? Então, ele deixa de ser objetivo para ser subjetivo, né? Enquanto naquele era universal, era fixo né, e a beleza se encontrava no objeto, agora ele se encontra no sujeito, então ele é fluido, né? Ele tem um fluxo. E essa ligação do romantismo com o individualismo é a de que o sentimento individual, né, para os românticos, vai ser a única ligação entre o indivíduo e a natureza. E agora, falando sobre o individualismo no ensino do design, se a gente for pensar na associação entre os agentes de recepção, né, que são aqueles que operam no mercado de trabalho, e os agentes de legitimação, que são os professores, alunos que operam nas escolas de design, a gente vai poder verificar que existe uma ideologia individualista que tem profundas origens históricas, como a gente já falou, né? Então,
também podemos perceber que essa ideologia ganha mais força com alguns movimentos sociais, como eu também já citei, através de ideologias neoliberais, principalmente, né, a partir da década de 90, que também são, né, ainda são ideologias colonizadoras, né. Então, o sistema econômico vigente, o capitalismo, ele acabou tomando um novo rumo, no sentido de não ser mais um modelo que visa apenas uma produção de mais-valia, através de produção do consumo de massa, né, mas ele vai se transformando lentamente em um modelo que se baseia cada vez mais no mercado de especulação financeira de empresas multinacionais, internacionais, né? E dessa maneira que se criou um sistema de valores sociais em que se estimula o empreendedorismo, a gestão, a técnica pura, né? O que acontece é que essa política ela tem alguns fins, e esses fins atendem a instâncias de dominação social, né? E essa dominação social se deu no Brasil por meio de políticas capitalistas coloniais, modernas e eurocêntricas, né? Então, por essa razão, a gente entende que o empreendedorismo, né, para a gestão dos negócios, no campo do design vai se associar muito com alguns adventos, né, de algumas práticas relativamente novas, como o design thinking, os fab labs, a cultura maker, que está muito mais ligada à questão da gestão, né? Então, a gente compreende que são sistemas ideológicos de dominação, né, constituídos e construídos para a manutenção de um status quo, que é a manutenção do poder de dominantes sobre os dominados. E, para finalizar a minha fala, a gente também descreveu uma análise crítica sobre essa imposição de que a gente deve ser seres atomizados, individualizados, né, e cada vez mais livres, né, entre aspas, para a tomada das nossas decisões, como se a gente não tivesse nenhum tipo de influência social, né? A gente acha que essas afirmações, na verdade, são reducionistas, sim, e nos são inculcadas dia após dia através desse ensino que é hegemônico, que vem carregado de muita violência simbólica. Agradeço mais uma vez a todos e acho que agora podemos abrir para as questões. Obrigada, Paulo. Deu exatamente 10 minutos aí. Eu vou, então, abrir para as questões dos colegas, quem tiver questões. Já colocando aqui, indicando para você, não sei se você conhece, é um livro, na verdade, de 20 anos atrás, 15 anos atrás, que tem bastante relação com isso que você chama de capitalismo financeiro atual, que é o livro da Naomi Klein, o No Logo. Não sei se você utiliza ele na sua pesquisa, né, mas que trabalha essa questão tanto da contracultura nesse mundo do capitalismo financeiro, quanto do design e do designer na formação das marcas no mundo vendido, que é o subtítulo aqui no Brasil. Eu senti falta também de você apresentar suas referências bibliográficas, né? Você foi falando ao longo teve uma ótima, excelente fala aí, colocando os estatutos ontológicos e epistemológicos no campo do design. Senti falta que você pulou do clássico ao romantismo, né? Pulou o século XVIII, né? Que é o século da Alfarrun, que tem bastante peso aí para quando se chega, né, na recepção pelo espectador das obras de arte, é quando se dá esse pulo, né? E você pulou, acho que te auxiliaria bastante aí na compreensão dos seus estudos no doutorado, tá? E pensar que esse capitalismo, ele nasce, o capitalismo que a gente vive atualmente, ele é aí uma linha, eu não diria de continuidade, porque eu não acredito nessas questões de continuidade, mas que faz parte aí do mercantilismo, que é exatamente a era do Renascimento, né? Sim. Nas artes. Então, são essas colocações para te auxiliar aí no seu doutorado, e gostaria de saber se alguém na sala teria alguma questão para o Paulo. Ou se você gostaria de compartilhar suas referências bibliográficas, né? Assim, nomear com quem você está trabalhando, a partir de com quem você dialoga aí, né, na sua pesquisa. Sim. Bom, falando na questão das referências bibliográficas, já foi dito aqui, uma pessoa que a gente trabalha muito é a Adrian Forte, que tem essa ideia de que, na verdade, a gente, trabalhando enquanto designers, estamos muito mais camuflando, né, os objetos para criar
mais-valia para os donos da indústria do que realmente inovando para ter algum bem social de fato, né? Mas, assim, eu falei um pouco de história da arte, claro que eu tive que escolher aqui 2 períodos muito pontuados, né, e pontuais, mas, claro, com certeza, o próprio século XVII, né, na arte holandesa lá, a gente pode ter uma ideia que também constrói tudo isso que eu acabei de falar aqui, mas na própria história da arte, a gente utiliza muito o Arnold Hauser, e eu estou lendo agora também o Argan, né, o Júlio Argan. E temos também como matrizes assim das ciências sociais o Marx, como não poderia deixar de ser, e o Pierre Bourdieu. Essas são basicamente as nossas bibliografias, a minha, né, principalmente do meu trabalho, mas, assim, do ponto de vista histórico, estou lendo agora o Eric Hobsbawm, e também alguma coisa do Ferdinand Braudel, né? Então, acho que dá para resumir mais ou menos o que eu escrevi com esses autores. Dentro do campo do design, a gente usa muitos clássicos, né? Como Wolfgang Fritz Haug, o Celis, né? E a gente estuda também alguns outros sociólogos, como Elias. Enfim, a nossa corrente teórica, ela procura o estudo da superestrutura, né? E fazer uma crítica do campo do design relacionado à superestrutura, sem acreditar assim que produzindo algo inovador, algo que tenha alguma função um pouco diferente, né, tentando fugir bastante do funcionalismo, que isso vai transformar o mundo. A gente enxerga isso como questões carismáticas, como questões românticas. Ok, obrigada. Alguém teria alguma questão para o Paulo? Bom, ninguém tem nenhuma questão. Eu vou, então, finalizar o nosso dia de hoje da maneira como eu tenho finalizado as minhas aulas aqui durante o Covid, esse momento em que estamos confinados, né, nas nossas residências e mediados, né, por essas tecnologias de conexão, né? Retomando aí, Guy Debord já falava que o espetáculo não é um conjunto de imagens, mas uma relação social entre pessoas mediadas por imagens e sons, eu aí adicionaria, né? Então, pensando nessas nossas capturas de rostos, faces e vozes, as frequências de nossas vozes, por esses enormes meios de produção nos quais estamos confinados digitalmente, eu vou pedir para cada um que apresentou hoje, por favor, falar um pouco como sentiu a sala hoje, esse encontro, né? Começando aí pelo Vitor Hugo Batista da Silva, fazer as últimas considerações, aí eu vou dar uns 2 minutinhos para cada um, para a gente fechar a nossa sala hoje, pode ser? Sim? Então, Vitor, 2 minutinhos para as considerações finais, por favor. Bom, eu gostei bastante, agradeço a oportunidade de estar aqui, o incentivo das minhas orientadoras e coorientadoras, e da Ana, que também está sempre com a gente. E, assim, com relação à minha pesquisa, eu acho que, no caso, ela é uma pesquisa de mestrado ainda, eu estou no meu 2º ano de mestrado, estou para concluir, e ela foi se desenvolvendo para a proposta de doutorado. Ainda, enquanto proposta de doutorado, eu acredito que é um caminho a ser percorrido, né? Mas ele já sempre tive essa vontade de me tornar professor, ou talvez eu já fosse, né? Como eu enxergo hoje os professores aí. O que nos torna professores? É um curso de mestrado? É uma licenciatura? Né? Então, são questões que sempre me instigaram e continuam me instigando, e nesse sentido, eu acredito que as apresentações me ajudaram muito aí a continuar desenvolvendo esse caminho. Então, só tenho a agradecer mesmo.
Obrigada, Vitor. Eu vou pedir para cada um dos apresentadores colocar também seu e-mail aqui no chat para a gente gerar um grupo entre nós, né? Agradecer também as pessoas que ficaram até agora, participantes. Lembrando aqui que no chat tem um link para o formulário para vocês receberem aqui a efetivização da presença, tá? Que o Caio colocou. Agradecer o Caio também, não sei se o Caio quer colocar a câmera hoje, aparecer que está no nosso background. Eu deixei meus contatos também aqui, tá? Para quem quiser entrar em contato comigo. Oi, Caio, dá um hello para todos. E vou passar, então, a palavra para a Adila, das considerações finais, por favor, Adila. Bom, vocês me escutam bem, né? Eu achei... Adila, acho que a Adila caiu, então eu vou pedir para o Luiz Antônio Rosendo Pereira falar enquanto a Adila retorna, por favor. Eu achei muito válido. Nossa, eu aprendi bastante aqui. Eu queria agradecer também a organização do evento, a minha orientadora que também agora está presente, a Mariane. Os grupos de pesquisa que também acho que eu faço parte do Ágora e do Lealde, lá da UFJF, que eles também trazem, abrem bastante essas discussões nas nossas reuniões, assim, internas, sabe? A gente pensa muito sobre essas questões decoloniais, a gente discute bastante como que o ensino tem que ser. Queria agradecer muito e pela oportunidade de estar aqui compartilhando conhecimento com todos vocês. Foi muito importante para mim. Obrigado. Obrigada, Antônio. Eu vou pedir agora para a Ana Dias fazer as suas considerações finais. Ela está aqui conosco. A Ana Dias saiu. Adila voltou. Adila, você pode fazer suas considerações finais, por favor? Eu caí aqui de forma bem brusca, até me assustei. Eu agradeço a oportunidade, eu achei que esse evento está riquíssimo de muitas trocas, né, e de discussões que nós estamos vivendo num momento de transição, eu penso, e muitas coisas novas, discussões, né, então é um momento bem oportuno, uma discussão muito profícua, né. Eu pude aprender também com cada uma das apresentações e mostrar esse trabalho de extensão que a gente desenvolveu, que a gente desenvolve, que no momento está interrompido, mas a gente sabe aí como é que vai ficar os contextos futuros, de questão de orçamento, de viagens, enfim, a gente não sabe, né, como é que vai ficar no futuro. Em relação ao colega que apresentou o primeiro trabalho, não sei se foi o Vitor, eu gostei bastante de algumas coisas, né, que pôde agregar. Cada trabalho agregou muito, sabe? Mas para trazer para a minha realidade, assim, do projeto de extensão, a questão de levar o estudante à reflexão, essa questão da intencionalidade. O que nos faz design é a intencionalidade de fazer o projeto, né, e refletir na ação e sobre a ação, e refletir o presente e o futuro. E o passado também, né, de fazer esse resgate dos nossos saberes, né, locais e latino-americanos. Então, são discussões muito, muito profícuas. Eu estou muito feliz e satisfeita de estar participando dessas discussões. E espero, de fato, a gente forme, né, um grupo aí com a troca de e-mails e possa estar amadurecendo nossas discussões, porque eu acho que aqui está todo mundo no nível de discussão no sentido de troca mesmo, né, de amadurecimento, de contribuição mútua, né. Obrigada, Adila. Flávio, por favor. Bom, eu acho que no final dessa mesa, assim, o sentimento que fica é muito reconfortante, assim, sabe? De saber que tem mais pessoas interessadas nesse eixo, produzindo assuntos, produzindo temas que só se fortalecem, né? Eu acho que quanto mais gente tiver estudando e produzindo conhecimento de uma outra forma, que não é hegemônica e pensando através de um outro viés, assim, a gente só se fortalece. Então,
o sentimento de agradecimento mesmo de todos vocês por estarem fazendo esse trabalho, e principalmente da organização, a mediação também excelente, assim, com bons pontos. O ideal mesmo de fazer esse projeto e trazer para o design essa discussão, assim, né? Trazer para a baila do design, fazer virar normal a gente sempre considerar essas questões na hora de realizar nossos projetos, na hora de produzir nosso ensino. Então, muito importante questão de discutir a história única, a questão que a Ana trouxe sobre a questão da nossa história do design, assim, das faculdades. Então é isso, muito agradecimento, e em breve a gente continua somando aí. Obrigada, Flávio, obrigada pelo elogio à mediação aí. Eu coloquei meu e-mail se vocês precisarem falar comigo, tá? Eu que tenho que agradecer a vocês aí, porque ninguém ultrapassou o tempo, foi tudo muito perfeito. A Ana voltou aqui conosco. Ana, eu vou pedir para você fazer suas considerações finais. Eu estou fazendo uma foto de todos vocês aqui enquanto estamos conectados. Então, Ana, por favor. É tudo online, né? Agora minha conexão começou a ficar ruim. Mas, enfim, queria agradecer. Também achei assim, que prezar por isso mesmo, por esses eventos que fazem esse diálogo entre os saberes, entre as pesquisas que a gente está desenvolvendo, né? É muito legal, de uma certa forma, a pandemia possibilitou que a gente consiga se juntar, né, através da rede virtual, que seja, mas se a gente vê uma coisa boa nesse período, acho que foi isso, né? A gente conseguir ouvir pessoas que presencialmente talvez a gente não conseguisse. Então, agradecer muito a todas as instituições aí que organizaram o evento, a mediação foi muito boa mesmo, e todos os trabalhos também super interessantes. Queria agradecer pela troca, né, pelos comentários, e que a gente possa se encontrar mais vezes. Obrigada, Ana. Agora a gente passa, então, para o Paulo para fazer as considerações finais. Não esqueci de ninguém, não, né? Acho que não. Paulo, não? Então, vai lá, Paulo, considerações finais. Se algum participante da sala, né, quiser também fazer alguma consideração final, seja bem-vindo, tá? Após o Paulo, aí a gente pode abrir para algumas considerações finais dos participantes na sala. Ou o próprio Caio quiser colocar alguma coisa, viu, Caio? Vai lá, Paulo, por favor. Eu acho que, assim, esse tipo de evento nos deixa bastante esperançosos, assim, né? Eu acho que aqui todo mundo está acostumado a participar em eventos de design que não trata muito dessas questões que a gente está tratando aqui, como muito bem disse o Flávio, as questões que não são hegemônicas, né? Então, eu acho que, em nome do nosso grupo de estudos lá da PUC-Rio, eu tenho certeza que eu posso falar em nome de todo mundo, que foi muito bom participar. Agradecer o Eduardo aqui, que eu estou vendo que está aqui, o Eduardo Souza, que foi quem nos indicou, participando lá do nosso grupo de estudos também, quem nos indicou esse colóquio. E é isso, eu acho que é muito importante a gente continuar e perceber que a gente não está sozinho nessa luta, né? Que tem mais gente junto com a gente. Então, muito obrigado a todos e um forte abraço. Obrigada, Paulo. Caio, quer falar algumas palavras? O Caio é o nosso apoio técnico, ele é estudante aqui do Instituto de Cultura e Arte da Universidade Federal do Ceará, me orientando também do Intervalos e Ritmos, é isso? Caio, quer falar algo? Oi, gente, boa tarde. Primeiro, eu quero pedir desculpas em nome da organização, assim, pelo pequeno atraso que a gente teve, mas que bom que tudo correu muito bem e que os trabalhos, assim, foram incríveis, a interação se deu assim, de uma forma muito orgânica, muito linda, a mediação também, né? Parabéns. E, assim, muito obrigado, aprendi muito, 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 muito. Anotações aqui de preencher páginas e páginas. Obrigada, Caio. E as desculpas do Caio, na verdade, o meu microfone deu problema, né? Eu não conseguia
Eu travo o microfone do computador, porque vocês sabem que os nossos microfones todos eles podem ser acessados por qualquer aplicativo, né? Depois que estão abertos, mesmo que você não esteja no seu computador. E eu travo o microfone. Na hora, eu tive reunião antes, eu tinha destravado o microfone e quando entrei na reunião com vocês, eu esqueci que eu tinha destravado e eu travei ele de novo, então eu não conseguia ligar meu microfone. Então, eu agradeço aí que todos... Eu estava tranquila porque nós hoje tínhamos mais tempo, então foi bastante tranquilo. Achei a mesa bastante tranquila, né? Alguém, Mariana, também que a Mariana participou bastante, está aqui conosco ainda. Algum dos participantes gostaria de colocar alguma coisa a mais para a mesa? Bom, não gostaria de colocar nada, quietinho. Ágila, uma coisa que eu esqueci de colocar aqui nas minhas anotações, né, na sua apresentação, vocês falaram que utilizam materiais sustentáveis, né, para fazer a identidade visual, etc. Aí eu falaria, talvez, para você repensar, talvez, aquele chaveiro, o quão sustentável, né, seria o chaveiro de plástico, PVC, etc., né, e pensar nas materialidades próprias do local, né? Não sei se isso lhe auxilia em algo, mas eu fiquei curiosa também de como é feito o carimbo que vocês realizaram, mas isso é mais para você levar aí para a sua pesquisa. Vocês estão todos de parabéns e espero vê-los amanhã, que teremos mais mesas, e na sexta-feira. Amanhã eu não estarei com vocês, eu tenho amanhã uma banca de um orientando meu aqui da mestrando, mas o Caio estará com vocês, né, Caio? E então nos vemos nesses próximos dias, tá bem? Aproveitem bastante o colóquio e lembrando que ainda estamos nessa fase da neobiopolítica, de nossa era neobiopolítica, então cuidemos-nos, tá bem? Boa tarde a todos aí, todos com uma carinha ótima. Beijo, beijo, gente. Aproveitem o colóquio, sejam bem-vindos. Tchau, gente. Até. Tchau, tchau. Tchau, até mais. Tchau, tchau.